Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do podcast da Star Health, a nossa clínica online, aí tentando revolucionar a saúde brasileira, trazendo um atendimento para um pouquinho mais perto das pessoas, principalmente para aquelas que têm um pouco mais de dificuldade de acesso a especialistas que moram aí em centros um pouco mais afastados, né? Que muitas vezes para acessar o especialista ali tem uma dificuldade, tem uma distância, tem uma barreira muito grande. Então é só fazer aí o agendamento pela plataforma, pelo site starhealth.live, pode entrar no Instagram também, no Facebook, que tem o link mais fácil. Receitas e atestados válidos em todo o Brasil pelas plataformas digitais, certo? Então não precisa se preocupar quanto a isso. Estamos aqui fazendo esse podcast para trazer um pouco mais de conteúdo aí para o pessoal, principalmente para os pacientes que estiverem interessados aí em conteúdos médicos, né? Estou aqui hoje no segundo episódio do nosso podcast com o professor Aloysio Gamonal. Professor, um prazer ter o senhor aqui, tanto para a empresa aí quanto pessoalmente. Quando eu estava pensando aí em quem que eu ia chamar, pensei nos meus amigos que formaram comigo e quando eu fui começar a pensar em professores, o senhor foi um dos que logo me veio na mente. O senhor foi um professor que me inspirou muito, uma oratória muito boa, uma didática excelente, sempre ele puxando etimologia das palavras, fazendo a gente fixar o conteúdo de forma mais lúdica. E meu avô é mais ou menos contemporâneo seu, e como meu avô fica lá na minha cidade, lá em Paraguaçu, que é mais no sul de Minas, quando eu vim aqui para Juiz de Fora e eu tive aula com o senhor me lembrou muito dele, que é uma pessoa mais descontraída e de bem com a vida, acorda ali cedo e está sempre dando risada e distribuindo as balinhas para a gente no ambulatório. Então, o senhor me marcou muito, sempre gostei demais de conversar com o senhor, a gente tem alguns pontos em comum, é do basquete, de estudar também na UFJF. Então, é um prazer ter o senhor aqui. Vou apresentar um pouquinho aqui o Gamonal. O Gamonal foi formado em medicina, assim como eu, pela UFJF, fez a residência e o mestrado na UF, né, em Niterói, em dermatologia, e depois, posteriormente, fez doutorado na Unifesp, especializando também na área de dermatologia, além de milhares, eu imagino, de artigos e publicações que o professor também participou. Foi referência por muito tempo, hoje está aposentado, né, professor? Foi referência por muito tempo aqui na Zona da Mata, no Brasil e no mundo, na área de dermatologia. É um prazer ter o senhor aqui. Se o senhor quiser se apresentar mais um pouquinho aí, falar de onde que o senhor nasceu, de onde que o senhor veio, qual que é um pouquinho da sua história, pincelando um pouquinho, fica à vontade, professor. Muito obrigado pela lembrança e o maior orgulho de ser lembrado por um aluno, né? Esse é o maior pagamento que a gente tem, de poder ser professor. Professor é aquele que professa, e bom professor é aquele que ensina o pouco que sabe, não é? Tem muita gente que sabe muito, mas não sabe passar, ou não gosta de ensinar. Então esse é o ideal do professor, professar a arte de ensinar. Aí eu fico feliz, depois de 45 anos como professor, ter saído aposentado e com saúde e sair vivo. Então, importante. E tem agora novos projetos de vida, fazer outras coisas, inclusive viajar um pouquinho, como nós já falamos anteriormente. Esses anos todos ficamos focados na nossa profissão. E só estudando e trabalhando. Então agora está na hora de fazer outras coisas. E ajudando os pacientes, com certeza, né, professor? Muitos anos ajudando. Falou um pouquinho das viagens, eu já puxar as viagens, que o senhor não tinha comentado comigo para onde que o senhor está querendo viajar aí, quais são os planos? Não, viajar um pouquinho. Eu tenho uma filha que mora em Portugal, em Lisboa, vou lá visitá-la, mas eu não gosto de viajar, não. Viajar dá muito trabalho. O lugar mais longe que eu gosto de ir é no banheiro lá de casa. Eu gosto de ficar em Juiz de Fora. Juiz de Fora é a melhor cidade do mundo. Aliás, é sabedoria, você aprender a gostar do que você tem, né? Com certeza. Não adianta falar que gostaria de morar em Buenos Aires ou em Londres. Juiz de Fora, para mim, é o paraíso. É o meu Shangri-La. Show de bola. Mas continuar trabalhando, eu ainda ministro aula na Suprema, na graduação, para não parar de todo, e com isso estimula. Eu tenho muito prazer em passar para os alunos. Então, eu considero os alunos uma energia muito boa. Aí, vocês, como jovens, vocês me animam muito. Lembra do meu tempo.
A gente passou, muito interessante ouvir essa parte do senhor aí, que gosta de dar aula, né? Isso aí, pô, para ser professor é uma parte importantíssima, né? A gente até comentou antes ali, que tem que amar a mesma profissão, né? Porque a dedicação é muito grande e o retorno muitas vezes demora um pouco para vir, né? Então, às vezes, se a pessoa for ali querendo resultados rápidos, às vezes é um pouco complicado. Mas puxando um pouquinho desse histórico do senhor, falei um pouquinho aqui do currículo, onde que o senhor formou, tem alguma parte que foi importante aí que às vezes eu deixei de comentar, alguma parte que foi importante na sua carreira, para a vida pessoal, algum lugar que o senhor gostou, alguma coisa que o senhor fez? Não, eu sempre me dediquei sendo professor e nunca me cansei. Então, tem prazer. Se for pensar no aspecto financeiro, professor nunca tem uma remuneração ideal, mas não se pode pensar nisso. O maior prazer é fazer o que gosta. Esse é o melhor pagamento. Com certeza. E a gente tinha pensado aqui em alguns temas, né, para a gente trazer aqui para o paciente algumas dúvidas que o pessoal mais leigo aí tem em relação à dermatologia, que muitas vezes é difícil tirar essas dúvidas, não tem um profissional ali para orientar. Então, eu vou trazer essas dúvidas para cá e a gente vai comentando aos poucos, professor. Uma delas aí que eu vejo muita gente comentando é sobre as tatuagens, que tem ali, a pessoal às vezes não sabe, né, dos riscos, não sabe se é seguro ou não, em qual lugar que é seguro, qual que é a relação aí com a pele no longo prazo, o que o senhor tem para orientar aí, para dar de dica para quem quer fazer uma tatuagem hoje? Você falou, um dos livros que eu não escrevi, eu escrevi 8 livros de medicina, e eu escrevi o livro para vocês, só alunos, né? Tanto que o copyright, eu abri mão e defini o copyleft, que é o direito que vocês têm de usar o livro, e não só digitalmente, como impresso. E um dos livros que eu não escrevi, que está no prelo, chama Dermatologia Leiga, que exatamente são essas perguntas que a população gostaria de fazer a um especialista, no caso da dermatologia, e que a gente responde nesse texto. E ele não saiu ainda, oxalá tenhamos tempo para fazer isso, mas a tatuagem é uma marca, é um sinal que vem dos tempos pretéritos, em que as pessoas tinham os grupos, tinham as tribos. E hoje está muito comum. A maioria dos jovens hoje tem uma ou outra tatuagem. Particularmente eu não gosto, mas como médico eu tenho que respeitar, e a marca fica indelével. Depois que tatuar tem que pensar muito para depois tirar, vai ficar marca. Mesmo hoje com os lasers, sempre fica marcado. E pode dar alguma reação, consoante, dependendo do tipo de tinta que se coloca, quanto mais escuras, etc., vai dar alguma reação. Então, quem quiser fazer tatuagem tem que pensar bem para depois não arrepender. Essa aqui é a orientação. Eu lembro que tinha alguma relação com as cores, de alguns pigmentos que têm cores específicas. Tem alguma cor que é mais perigosa, alguma cor que é mais escura, que você falou? Pode dar alergia, porque são produtos químicos e tintas e que pode determinar essas reações. E se não der problema nenhum, fica marcado. E aí, para tirar depois é mais complicado e mais custoso. Então tem que pensar bem. Entendi. Eu pessoalmente não tenho também, mas realmente tem esse lado aí que até algumas tribos indígenas, né, que o senhor comentou, tinha ali uma tatuagem que identificava, né, principalmente no público masculino, né? Sim, os piratas, né, e todos. E também muitos presos, muitos presidiários para fazer suas marcas, até pela confinação que eles ficavam se fazendo essas colocações no seu próprio corpo. Lógico. É uma questão de estética, né? Tem que gostar. Então, nós vemos jogadores de futebol. Todos, comum, né? Praticamente 99%. É difícil você ver um jogador de futebol que não tenha uma tatuagem. Então, é complicado. Eu acredito que por um tempo também foi uma forma assim, de se diferenciar um pouco, né, do pessoal que não tinha. Mas hoje, numa geração um pouco até mais nova que a minha, eu não tenho, mas tenho vários amigos que têm, uma geração um pouco mais nova, eu estou vendo aí que o diferente está sendo, às vezes, não ter. Porque ficou aí, vamos colocar, uns 20, 30 anos com um hype, né? E
enfim, a impressão que eu estou tendo, pode ser que eu esteja errado, mas pelo que eu estou vendo, não só aqui no Brasil, mas no mundo, é uma diminuição. Acho que é cíclico também, a partir de, talvez seja um pouco... Em medicina tem o conceito de normal, de normalidade. Normal é aquilo que mais da metade das pessoas faz ou é. Por exemplo, usar a mão direita. 90% da população é destra. Quem usa a mão esquerda é sinistro. Então, é anormal, mas não é patológico. Outro exemplo é calvície, queda de cabelo. E a maioria da população brasileira, a população masculina, é calva. Tem um tipo de calvície, de alopécia. E quem não tem calvície, que é masculino, é anormal, mas não é patológico. E, obviamente, a maioria que tem calvície quer tratar. E tem tratamentos. Podemos depois falar sobre isso. Claro. É só jogar a isca aí que a gente essa fala. Diferenciação muito interessante, né? Porque às vezes a pessoa fala, não, me chamou de anormal, às vezes o pessoal fica bravo, mas na medicina... Anormal não é patológico. A gente tem essa diferença, né? É fora da maioria. Com certeza. Se o senhor quiser abordar um pouquinho até esse aspecto da calvície que o senhor já trouxe aí, o que está em alta hoje em dia, o que o senhor está... Tem tratamento tanto tópico quanto oral e cirúrgico, né? Calvície não tem cura. Então é besteira ficar tratando, gastando dinheiro para um produto que não tem cura. Enquanto tiver dinheiro e tiver tratamento, segura algum tipo de cabelo. A solução para a calvície é cirurgia, é o implante, que tira da região posterior, que é uma área doadora, e coloca ali. Então, fora disso, o resto é enrolar, ficar passando remédio. Então tem que ponderar bem se vale. Normalmente, principalmente nos homens, que, como eu falei, a maioria dos homens, 80%, 90%, tem calvície, tem um grau de calvície, tem um grupo de classificação. Nas mulheres também tem calvície. 5% da população feminina tem calvície, mas não faz ficar com o cabelo totalmente careca, mas vai dando um afinamento, uma rarefação. E são tratáveis também. Mas enquanto estiver fazendo tratamento, tem algum resultado. Se quando para de ter, não é que caia tudo, para de ter resultado. E aí as principais terapias orais quanto tópicas hoje, tem minoxidil, tem uma série de produtos aí que está fazendo com que até dentro da especialidade de dermatologia já tem uma subespecialidade que chama tricologia. Tem colegas que só cuidam de cabelo, que é interessante. Os estudos avançaram bastante e tem medicamentos orais e tópicos com bons funcionamentos, mas tem efeitos colaterais. E isso também entra no orçamento da pessoa. Com certeza. Então, grosso modo, vai, por exemplo, aí, $50, R$300 por mês de medicamento. Peromina secula seculorum, para todo o resto, para o resto da vida. Enquanto quiser ter resultado, tem que usar. Então tem que pensar bem. Tem muita gente usando aí finasterida, dutasterida, para bloquear os receptores ali, né? Sim. Tem alguns efeitos colaterais aí importantes, né, professor? Tem. Pode aparecer. Tem. A diferença de... Primeira coisa, remédio remedeia. Ele não cura. Então é isso que a pessoa tem que ver. Segundo, a diferença de remédio para veneno é só na dose. Então também remédio mata. Se usar fora do... Para isso que a medicina estuda as áreas da ciência, a farmacologia, a farmácia, para dar uma dose certa para não fazer mal, né? Então, primo non nocere, que é a primeira coisa, que é um ditado latino, que é primeiro não fazer mal, que é o que a gente tem que fazer, que é uma arte de fazer medicina, para você usar aquilo que eu falo sempre nas aulas. Nós temos 2 grandes medicamentos na medicina, em todas as especialidades. O primeiro é uma boa relação médico-paciente. Se você se sentir bem acolhido, bem tratado, bem atendido, você já sai com metade da cura. O segundo é uma sabedoria, a cronologia, dar tempo ao tempo. Você conhecer a doença, explicar para o paciente que isso é assim, que vai demorar tanto tempo.
esse remédio vai ser assim, assim. Ele sai informado. Por isso que essas consultas hoje de 15 minutos ficam complicadas. Né? Então, os colegas hoje estão envolvidos em convênios, o cliente cobra do profissional uma excelência, a remuneração deixa a desejar. Foi por isso que eu parei de atender convênios. Eu não estava satisfeito com o que eu recebia e não estava satisfeito com o serviço que eu estava oferecendo. É uma mercantilização da medicina ali que a gente está vendo, né, professor? A solução, porque a palavra convênio indica o seguinte, você me dá uma quantidade de cliente e em troca eu te pago um valor menor. Isso é comércio, então faz parte, aceita quem quer. E desses efeitos colaterais que a gente puxou aqui, tem algum efeito colateral específico dessas medicações orais aí, que tem muita gente usando? Você acha que tem algum efeito que chama mais atenção? Ou você acha que são medicações seguras e não... A maioria desses produtos para calvície, eles alteram a potência sexual. Então dá uma impotência seunde, que é de ereção. E hoje já tem medicamentos usados para aumentar a ereção. E que numa população jovem, com testosterona e com os hormônios em dia, não há necessidade de usar esses produtos. Da Dalafila e esses outros, né, que já é na contramão desses. Tá na moda, né? Tá na moda. Até para usar para uma série de situações aí esportivas, para dar um desempenho maior. Funciona até como dopings. Mas num jovem aí até 30 anos, não vejo necessidade de usar nenhum aditivo desse. E a decisão de tratar a calvície é pessoal. Com certeza. Uma outra questão que a gente vê muitas pessoas perguntando, até na minha prática clínica mesmo, eu tenho muito contato com isso e ajudo, né, na medida do possível ali como clínico geral, usando até os ensinamentos que aprendi com o senhor. Tem alguns critérios que a gente usa aí para tentar, né, aconselhar o paciente ali quando aparece alguma mancha, alguma lesão dermatológica e o paciente fica um pouco preocupado. Quando que ele deve se preocupar? Quais são os fatores aí que indicam que há algum sinal de gravidade? E quando ele deve procurar um médico, procurar até um especialista? Mancha é quando altera a cor da pele sem alteração de relevo, que é um conceito de lesão elementar. Se essas lesões começarem a crescer, mudar de tamanho, de espessura e principalmente mudar a sensibilidade, nós temos que pensar em hanseníase. A antiga lepra, que nós mudamos o nome exatamente para tirar o estigma bíblico da palavra lepra, que não tinha cura e que as pessoas ficavam todas deformadas. Hoje a hanseníase tem cura, tem tratamento e medicamentos que são oferecidos gratuitamente pelo governo, e pensar que quando altera essa sensibilidade, pensar em hanseníase. A população jovem de médicos não está pensando, não está raciocinando em hanseníase, que continua prevalente no país. O Brasil é vice-campeão, só perde para a Índia na quantidade de casos. Nossa população é grande. E, fora disso, procurar o médico na medida do possível. Hoje nós temos o melhor plano de saúde do planeta. Eu não falo do mundo, não, porque quando você fala do mundo, você tem que pensar em Marte, Júpiter, Saturno. Mas no planeta Terra, de todos os 219 países da ONU, o Brasil tem um plano de saúde muito bom, que é o SUS, é o nosso plano de saúde, e dá um bom atendimento, na medida do possível. Juiz de Fora tem o privilégio de ter um bom atendimento médico, no geral, da saúde pública, porque aqui nós somos polo de 38 municípios no entorno, e nós atendemos uma população de 2 milhões de vidas. E a parte comercial e a parte de saúde, nós somos referência nessa região. E com bom atendimento. Então, a nossa população fica razoavelmente bem atendida. O senhor falou do SUS aí, que é referência aqui no planeta. O senhor acha que tem vida em outros planetas aí? Acha que tem vida fora da Terra? Eu sigo a religião espírita kardecista. Então, só aí já explica que a gente acredita em que nosso planeta Terra é apenas um planeta que está em evolução. Mas eu acredito sim.
Entendi. Particularmente. Legal, curiosidade das crenças pessoais do senhor, né? Exatamente. Aí, voltando um pouco para a lesão ali, tem esse aspecto da perda de sensibilidade, né, que pode indicar hanseníase, então tem que ligar um sinal amarelo ali na cabeça do médico, tanto o especialista quanto do clínico geral, Isso. Correto? Pensar em hanseníase. E tem algumas outras aí que o pessoal fica preocupado também, às vezes um pouco mais idoso, algumas lesões de crescimento rápido ali, que a pessoa, não, será que é melanoma, será que não é, será que é algum carcinoma? Quando que o pessoal pode se preocupar aí, deve ligar um pouco essa luz amarela também para esses casos? Toda lesão que cresce rapidamente é um tumor. Tumor pode ser maligno e benigno. E os tumores malignos é o basocelular, espinocelular, que são os mais frequentes, que são os tumores malignos não melanoma. O melanoma é cruel, é um câncer muito sério, mas no mais das vezes é a lesão escura e que vai crescendo rapidamente. Aí merece a preocupação e atendimento com certa urgência. E tem uma faixa de idade ali que elas costumam aparecer mais, alguma exposição solar prolongada ali na vida, como é que é? Vamos falar do sol. Sol é vida. Sol não faz mal, sol faz bem. E o sol só faz mal quando se toma uma quantidade muito grande de sol num curto espaço de tempo. Por exemplo, você ficar a manhã inteira no sol, aí queimando, dando vermelhidão, dando queimadura. Isso pode desencadear o câncer. Fora disso, tomar sol pouquinho todo dia só faz bem. Porque melhora o humor, combate a depressão e nos dá vitamina D. A vitamina D não é vitamina, é um hormônio e ela faz bem. O ideal é que tenhamos todos uma taxa acima de 30 de vitamina D. E para evitar suplementação. Então, com referência a filtro solar. Filtro solar não é passaporte para tomar sol. Tem gente que acha que por estar usando filtro solar pode ficar o dia inteiro no sol. Eu brinco muito do mineiro que vai para as praias, ele quer aproveitar, fica o dia inteiro lá tomando sol. Né? Chega no nascer do sol e vai embora do pôr do sol, exatamente. Né? Tem um caso de uma ex-cliente minha que ligou para mim, falando assim, aqui em Cabo Frio está fazendo sol até de noite, então, o dia inteiro. Mas aí usar filtro solar, isso é importante também para a economia, né? O lugar mais sensível do corpo humano é o bolso. Então, filtro solar, tem aquela numeração que todo mundo conhece, que é o fator de proteção. Então, não vejo necessidade de usar filtro solar acima de 30, de um modo geral. Porque o custo-benefício é muito pequeno. Então, por exemplo, um filtro solar fator 70, ele custa em torno de R$70. Ele dá em torno de 97% de proteção. Caindo para um filtro solar de 30, fator 30, que custa em torno dos R$30, ele dá uns 95, 96. Diferença muito pequena de proteção para uma diferença muito grande de valor. Exatamente. Não é isso? Não sou contra a pessoa usar um filtro solar alto e caro, se tem condição. Só que, se usar todo dia, acaba. E entra na cesta básica do paciente. Com certeza. Então, as pessoas de poder aquisitivo menor acabam não usando. Então, é melhor usar um fator 15, por exemplo, que dá 94,6 de proteção, custa R$20, R$15. Com certeza. De qualquer marca. Hoje, as indústrias farmacêuticas, todo laboratório grande tem pelo menos 3, 4 nomes comerciais de filtro solar, todos bons, para determinado tipo de cor, etc. Então, compre aonde achar melhor. Isso eu acho muito importante, professor, porque até levando em contexto ali o nosso país, né, a situação econômica do nosso país, a predominância é de classe C e D, né? Só pegar os dados do IBGE ali a gente tem. Sim. Então, para o pessoal usar todo dia um protetor solar, precisa ser aquele com custo-benefício, né, que vai caber no bolso da pessoa ali, que vai fazer sentido para ela, né? Exatamente. Então, 93% dos aposentados recebem um salário mínimo. O salário mínimo não dá. Então, é complicado. Então, as pessoas, trabalhadoras, Juiz de Fora, por exemplo, que é uma cidade de prestação de serviço, o salário médio de Juiz de Fora é de um salário mais comissões. Pessoal que trabalha no comércio. Então, fica em torno de R$2.000.
que as pessoas ganham hoje. E isso não dá. Então você pega, por exemplo, hoje, nós estamos aqui no dia 15 de maio, a renda pessoal já está comprometida. É muito mês para pouco dinheiro. Então, o senhor tem razão. Eu sempre tive uma preocupação em passar medicamentos que o indivíduo pudesse comprar, adquirir. Tanto que eu tenho essa preocupação, eu sei o preço dos remédios que eu receito. Isso aí, não tem como esquecer, professor. Isso é algo que eu faço muito na minha prática clínica. Sempre que vou prescrever algum medicamento que não tem na rede do SUS, né? Sim. Ou não dá na farmácia popular ali, que muitas vezes também o pessoal recorre ou ao posto de saúde para pegar a medicação ou a farmácia popular, eu lembro do senhor olhar ali e às vezes comentar, não, gente, porque esse remédio a gente poderia passar, embora tenha uma eficácia um pouquinho maior, não corresponde à diferença de valor que existe, então, às vezes na questão do genérico ou não, né? Então, às vezes é melhor comprar de uma marca ou comprar genérico. Eu lembro que o senhor falou, não, tal medicação pode ser que faça diferença, para outra não faz. Então, fazer essa consulta do preço é algo que eu faço hoje, que aprendi com o senhor. Acho muito importante, considerando esse contexto nosso. A gente falou aí do protetor solar, falou da vitamina D. A gente estava até comentando aqui antes, né, como é que a vitamina D é importante e essa exposição solar é importante. Aquela questão dos índices de depressão e até de suicídio em países que não tem muita exposição solar, né? Vamos colocar os países nórdicos, né? Exatamente. Por exemplo. Como é que o senhor vê essa relação aí? Já é algo que o senhor chegou a estudar sobre? Como é que o senhor vê isso? A pele clara é exatamente porque esses países setentrionais que estão lá no norte, mas nos extremos, né, nos polos, e no caso da Europa, eles têm a pele mais clara, exatamente porque a natureza já fez para não ter a melanina filtrando o sol, para que eles possam ter algum tempo de sol. Tanto que a maioria deles, em condições financeiras, vai passar o verão na Espanha, na praia, em Portugal, etc. Ou gosta dos países tropicais. Né? Lembrar que tropical está nos trópicos. E mais quente ainda é no meio, é o Equador. Quase ninguém fala equatorial. Né? Mas se pega um indivíduo de pele morena, afrodescendente, que vai morar nessas regiões, ele passa a ter mais dificuldade dessa reposição. Aí tem que complementar. Eu gosto de citar o exemplo, por exemplo, de Washington, capital dos Estados Unidos, que a maioria da população é afrodescendente e que tem a baixa, esses trabalhos mostrando estatisticamente as baixas de vitamina D. O ideal é acima de 30. E eles estão lá com 7, 6. E quais seriam as consequências ali fisiológicas e patológicas dessa deficiência no longo prazo, professor? Altera a parte imune, a parte imunológica. Então, hoje nós estamos vivendo um boom de doenças autoimunes. Né? Hoje, na medicina, o médico que não souber imunologia, ele está desatualizado. Aquilo que eu sempre falo, né? Quem não sabe computador e não sabe informática e não sabe inglês é analfabeto funcional. Então tem que ficar atualizado. E nós temos hoje uma arma biológica, que são os medicamentos, os imunobiológicos. Assim como os corticoides foram lançados na metade do século passado, como uma grande arma farmacológica, hoje são os imunobiológicos. São medicamentos modernos, e a maioria deles à procura de doenças. Então tem que usar muito critério. A tua geração, então hoje tem que conviver com isso. Entendi. E saber. Aí você acha então que é mais essa questão imunológica, tem ali uma questão neurológica também, questão de humor que a gente tinha comentado, né? Questão de índice de depressão um pouco maior. No caso da depressão por baixa de vitamina D, só não, é por todo o ambiente, né? Menos atividades ao ar livre também, exatamente. Né? A própria característica do povo, não tem essa malemolência, não tem esse jeito nosso do brasileiro. Não tem o samba, né? Não tem o futebol, não tem o jogo de bicho, não tem toda essa parte que faz do brasileiro. Por isso que eu não acho graça sair daqui do Brasil. Aqui é muito bom. O jogo do bicho hoje, na minha época aí, acho que tá saindo de moda, hoje é tigrinho, tá? Exatamente. Eu ainda não fui mordido por esse tigrinho, não. Eu ainda sou do tempo do jogo de bicho.
Aqui em Juiz de Fora tinha, eu sei que no Rio tem muito, aqui em Juiz de Fora, não sei se tem. Jogo de bicho? É. Tem, ainda tem, até hoje. Eu não jogo não, mas eu sei que tem. Mas é mais da velha guarda, né? Galera mais tradicional. Até porque a própria Caixa Econômica, via governo federal, lançou vários tipos de lotéricas, né, de loterias, aí, Mega Sena, etc, etc. Então, que vai consumir uma parte do ganho da população, que passa a jogar na esperança, sempre na esperança de melhorar, de acertar, né? Faz parte. Foi por isso que uma das razões de ter acabado com os cassinos nos anos 50 do século passado foi porque as pessoas estavam viciadas. E agora nós estamos vendo também no futebol essas bets que tomaram conta. Tá uma epidemia de bet. Todo time, agremiação esportiva está sendo manipulado por essas bets. Então, se hoje você não torce mais para o seu time, é difícil ver um clube que não esteja ainda envolvido. O meu Fluminense, por exemplo, ainda não capitulou. Mas nós vemos, por exemplo, o Vasco, o Botafogo, que já foram tomados. E aqui em Juiz de Fora, nós estamos com dificuldade, fica todo mundo tentando ver se uma bet adota ele para ver se ele sai do buraco. Os times daqui estão em baixa, né? Estão em baixa, infelizmente. É questão de gestão, mas aí eu fui médico do Tupi Futebol Clube durante 23 anos, então eu tenho um carinho muito grande pelo Tupi, mas a gente fica muito triste de ver o Tupi nessa situação que está. Tá feio. Essa questão das bets aí, até pensando ali nos mecanismos cerebrais, né, e neurológicos ali da neurofisiologia, acaba que ativa o mecanismo de recompensa ali, é muita dopamina, a pessoa fica muito emocionada na hora e quando vê tá perdendo tudo, né? Perde casa, perde carro, perde família, complicado, exatamente, né, professor? porque é uma doença, é uma compulsão. Então, assim como bebida é uma compulsão, sexo e o jogo é uma compulsão. Então tem que controlar, porque vai embora o patrimônio do indivíduo e a saúde mental e a família toda. Só voltando um pouquinho naquela questão, então, às vezes uma população ali afrodescendente, né, com mais melanina na pele, pessoa negra ali mesmo, com a pele escura, quando vai morar por um longo período num país setentrional, por exemplo, que tem baixa exposição solar, principalmente no inverno, deve fazer alguma suplementação, então? Sim, com certeza, para complementar a vitamina D, para que ele tenha essa reposição e tenha uma homeostase, uma parte imunológica correta. Senão adoece. Porque a melanina acaba bloqueando um pouquinho a absorção a melanina do UVB, a melanina é um filtro solar fisiológico. Quer dizer, a população que foi criada naquela região equatorial é a pele mais escura. Veja os árabes do deserto Saara, o norte da África, todos são mais morenos. E isso é natural, isso é fisiológico. Não tem nada a ver com parte social, nem etc. Nenhum problema. Você falou dessa parte dos árabes e deles serem mais morenos. Eles são muito parecidos com a gente. A gente fez um intercâmbio, acho que inclusive foi até próximo do período que a gente estava tendo a disciplina de dermatologia. Foi eu e o Bruno deve estar assistindo aí, que o Bruno gosta da gente. A gente era da mesma sala, né? E a gente foi para o Egito e ficamos um mês lá, né, dentro do hospital, foi um intercâmbio de medicina mesmo, e as pessoas ficavam perguntando pra gente se a gente era árabe também, se a gente era egípcio, porque lembravam muito, só que a gente falava outro idioma, né, eles ficavam, acho que não é daqui não, mas ficava naquela dúvida. Mas vocês foram para Cairo? Não, a gente foi para Sohag, a gente chegou em Cairo, para Cairo a gente foi mais por diversão, o intercâmbio mesmo era em Sohag, que é ali mais para o sul. Mas acaba que o Egito, não sei se o senhor já chegou, o senhor falou que já viajou muito, já chegou para o Egito? Não. O Egito acaba acaba só no Nilo ali, né? Então é um país muito grande, sim. mas a civilização mesmo é só em torno do Nilo. Então tem a Foz em Delta lá e depois, que é no norte, depois vai até lá embaixo, no sul. Sohag fica um pouco para baixo de Cairo ali, mais no interior. A gente ficou lá rodando no hospital lá, tivemos algumas aulas em inglês. Lá eles aprendem medicina em inglês, o senhor já deve ter percebido. Fora do Brasil, você já viajou muito, como que lá fora eles têm mais familiaridade com os termos médicos em inglês, né? Sim. O inglês é a língua hoje
de relacionamento, né? Eu sou descendente de árabe, meu avô era libanês. E um dos meus propósitos de vida, se eu continuar, o Alzheimer não me pegar, nenhum tipo de demência, né? Porque isso faz parte do processo de envelhecimento. Mas o senhor está muito bem, não vai pegar não. Aí eu gostaria de aprender árabe para poder conhecer lá, não os 22 países árabes, que são 22 países árabes, mas só pela cultura deles, não pela religião, de maneira nenhuma. E falando no Bruno, né? Bruno quer dizer moreno. Aí, ó. Então, por exemplo, uma pessoa loira não devia chamar Bruno, nem Bruna. Devia ser quem fosse moreno. Interessante. Cultura inútil que eu falo. Mas o senhor quer aprender árabe, então árabe é difícil, o senhor já tentou começar? Já comecei. Os números ali, já sabe os números, eu sei. Exatamente. Então aí é difícil, mas tem que praticar. Mas o resto é praticar. Tá dentro. Agora, esse ano, a minha prioridade é inglês, melhorar o inglês. Eu quero aprender inglês para poder pechinchar em inglês, falar bem o inglês. Estou até com a professora Adriana, que pediu uma gravação dessa nosso podcast. Fica um abraço para a senhora aí, professora Adriana, para que ela possa curtir a nossa conversa. Então já está... Quer mandar um salve para ela em inglês aí? Ou não? Não, por enquanto não. Sem arriscar muito, Sem arriscar muito, senão eu vou pagar mico. Valorizar o trabalho dela também, Isso, vamos sem muita exposição, né? A gente falou um pouquinho aí da vitamina D, né? Da exposição solar, da questão da suplementação quando necessário, falamos das lesões. Um aspecto que a gente está tentando trazer, a empresa aqui, professor, é voltada para o consumidor final, né? Lógico, para o paciente, para disponibilizar um atendimento, principalmente por via online. Então, assim, até as especialidades que a gente aborda na empresa são visando aquelas que têm condição de prestar uma boa assistência online. Porque a gente sabe que a realidade de muitas vezes uma região mais afastada é de um difícil acesso, principalmente por causa de transporte e de estrutura, né? Que às vezes não tem em muitos lugares do Brasil, correto? Puxando um pouco para o lado da dermatologia, o senhor já fez alguma telemedicina? Já chegou a fazer alguma consulta por vídeo? O que é possível fazer? O que não dá? O que o senhor vê aí pensando nesse cenário? Então vamos lá. A dermatologia é extremamente iconográfica, quer dizer, muita foto que ajuda. Então a maioria dos ex-alunos meus tem habilidade, tem facilidade, tem liberdade de me mandar pelo WhatsApp fotos das doenças que eles estão atendendo, né? Porque a dermatologia tem mais de 3.000 doenças. Então é uma quantidade muito grande de patologia e são todas muito parecidas. Lembrar que quando é foto ou vídeo, isso é em 2D. É diferente do paciente ao vivo e em cores, em que é em 3D. Mas na medida do possível que eu possa orientar tanto o colega quanto o paciente, eu não me omito. Mas lembrar que é diferente da consulta ao vivo, que tenha aquele relacionamento profissional. Com certeza. Então, de um modo geral, eu não cobro. Eu não cobro de ninguém. Porque isso teria que ter todo um processo regulamentar. Então, fica tudo mesmo no único convênio que eu atendo. Só atendo um convênio. É o convênio Deus lhe pague. Eu lembro do senhor falar. É que eu não cobro. Aí a pessoa agradecida fala, Deus lhe pague. Como ele já pagou há muito tempo, então já está tudo na Mas conta. muitos dos seus ex-alunos, até os residentes ali, você acha que já estão até atendendo nessa modalidade, às vezes de vídeo, de mandar foto? Aí ele tem que criar uma estrutura, não só de feedback, de responsabilidade, de compromisso, e até para poder cobrar. Entendi. Porque tem a parte também de recibo, toda essa parte. E é o que a gente está desenvolvendo, essa estrutura para tentar ajudar tanto o profissional que está de um lado, quanto o paciente que está de outro. Então hoje, até para o senhor ficar um pouco mais ciente de como é que a empresa funciona, a intenção é justamente essa, facilitar essa interação, tanto na emissão de nota, quanto no prontuário, né, de ter um prontuário uniformizado e para cada paciente, para ter lá registrado, tanto quanto a receita e atestado,
já com as validações, né, e com as assinaturas digitais, que é muito importante. Então, a gente vê que é uma coisa promissora e que pode ser que... Sim, é um nicho de mercado interessante. Hoje com o Pix ficou tudo muito mais fácil, né? Então uma opção para essa geração de vocês. Até alguns mais velhos que possam querer surfar nessa onda, mas faz parte da evolução. Concordo. Já quando precisava, já fui paciente por consultas online e muitas vezes sou o médico hoje do outro lado da tela. Acho que foi algo que me facilitou muito a vida para os dois lados. Sim. Minha família, então, se tiver alguém vendo aí, a gente gravou outro podcast, eu falei assim, cara, a gente gravou muito para gerar cortes, né? O senhor acompanha, eu sei que o senhor tem o Instagram, tem o Facebook lá, mas não sei se o senhor está chegado a ver aqueles cortes, TikTok, Reels, que é uns vídeos mais curtos. Então, a intenção, às vezes, do podcast é gerar mais esses vídeos curtos para a gente pegar um trecho aqui que o senhor falou da vitamina D e colocar lá no Instagram. E a intenção do podcast é mais essa, entendeu? Para ter esse conteúdo mais curto em tópicos para cada pessoa ver o que né, interessar mais, porque às vezes a pessoa não está interessada na entrevista toda, no podcast todo. Mas eu fiquei com uma surpresa muito boa de ver que muita gente viu e está vendo até o final os podcasts aí, porque realmente é interessante. Pode ajudar na pessoa ali, tanto para o paciente quanto às vezes para o aluno de medicina que está vendo eu que formei aqui, o senhor que foi professor, alguém que foi contemporâneo nosso aí, de ver o bate-papo e muita gente vendo a entrevista toda. Então minha família sempre está lá, tá vendo. Nem que seja em 2x, né? Aí não tem exatamente. paciência de ver na velocidade normal, bota em 2x que vai... Eu faço isso, então, porque a gente já tem uma premonição, já sabe mais ou menos o que a pessoa vai falar, e muitas vezes o falante fica enrolando, não vai direto ao ponto. Então eu não gosto disso, não, tem que ser assertivo, Isso objetivo. Aí. Só voltando à parte da família, aí muitas vezes com a minha própria família eu faço muitas consultas online, né? Porque sempre tem alguém da família ali com alguma dúvida, manda uma foto do exame, manda uma foto de alguma lesão. Então acho que é algo promissor que está... Eu também. Eu podendo ajudar, eu ajudo. Tá me explorando? Não tem nenhum problema, não. É aquilo que a gente fala, sem querer ser piegas, mas medicina é mais do que profissão. Medicina é missão. Com certeza. Então, nós aprendemos, no nosso caso, que estudamos em colégio, faculdade pública, eu sempre entendi que nós temos um compromisso social. Nós temos que dar à sociedade uma parte disso. Porque o povo pagou o nosso estudo. No meu caso particular, eu só estudei em colégio público. Então, a minha cota social foi paga. Aos 75 anos de idade, eu cumpri minha missão. Agora descansar. Não, a gente não descansa nunca. Não. Vamos criar novos... Como é que está o dia a dia do senhor aí? O que o senhor... Eu estou estudando, continuo lendo, eu jogo vôlei e natação lá na BB, e tem a minha turma do vinho lá do Clube do Papo, tem a confraria do vinho, então ele tem a parte social, não pode parar, não pode parar, você não pode deixar de ter vínculo social. E o resto, família, ficar em casa com todo o conforto. Você tem uma filha em Portugal, tem mais algum? E um filho de 21 anos que está fazendo vestibular para medicina. E a minha esposa, Shirley, que passe aí. foi sua professora, tá nativa, trabalhando. Muito bom ver o senhor ativo assim. Quero chegar também desse jeito, com vigor. Muito bom. O senhor jogava basquete também, né? A gente tinha comentado. O senhor jogou basquete, chegou a jogar pela faculdade, não? Sim. Até formar eu era atleta. Tanto durante a faculdade, eu criei a Associação Atlética da Faculdade de Medicina, fui presidente do DA, fui presidente da Atlética, ganhamos bons jogos. Na minha época tinha as Olimpíadas Universitárias, que era só com os cursos daqui da Federal, e não tinha outras faculdades. E hoje modificou, já tem um sistema diferente de competição. Mas na época nós tínhamos... O grupo de alunos da medicina era pequeno, que praticava esporte. Então, a maioria de nós fazia muita coisa. Jogava tudo, Então, no atletismo, das 10 provas, eu fazia 8.
Então, mas não tinha treinador, não tinha nada, Entendi. era tudo no entusiasmo. E a rivalidade era com quem? Hoje em Com a dia, engenharia, com a engenharia. Eu ia falar da engenharia. Engenharia. Dentro até hoje, dentro da universidade ali, quando tem competição, que é só os cursos da faculdade, que pega fogo. A engenharia é educação física, eu não sei se tinha na época. Estava nascendo a educação física na Tá. época. Então, aí eu tive o privilégio de, como presidente do DEA, participar do processo de formação, da criação da educação física. Legal. E nos primeiros períodos ela ficou ligada ao ICB, ao Instituto de Ciência Biológica, que na minha época era o ICBG. Então, eu como atleta que fui, se na época tivesse educação física, talvez eu tivesse entrado para a educação física, misturando, achando que o fato de ser atleta seria bom professor de educação física, não necessariamente. Exato. Então, O senhor jogava, aí o basquete jogava que posição? não, eu só era bom em basquete, o resto eu completava. Jogava de quê? Eu jogava de pivô, de ala, dependendo se tivesse um mais alto, mas eu jogava pelo Esporte Clube de Juiz de Fora. Legal. Mas também eu joguei no time da aeronáutica, que eu estudei na Epicar, em Barbacena. O time até hoje muito forte, sempre tiveram times fortíssimos. E depois eu fui para Natal e jogava no time da aeronáutica. Mas, o senhor acompanha ainda um pouquinho NBA, NBB? Eu vejo, assisto NBA, o que dá, fico zapeando lá no... Mas hoje eu pratico o vôlei, que dá menos impacto, que é um perigo de machucar. Até porque nesses anos todos a gente engorda um pouco mais e diminui o tamanho, então, e fica mais lento. Então tem que tomar cuidado para recuperar de contusão. Na minha graduação, assim, foi muito essa parte esportiva, muito bom ouvir o senhor falar disso, e para mim também foi muito importante. Fui um atleta também, às vezes dando uma prioridade até demais ali para os esportes, mas era algo que, assim, não conseguia viver sem, e ter a conexão com a galera ali é algo muito importante. Então, sempre conciliando aí as provas e os estudos com os esportes, né? E tem o nosso time de basquete lá, que é o Basquetonha. Quero mandar um salve pros meninos aí, ó. Salve pro Basquetonha. O basquete foi algo que, né, preencheu muito durante a faculdade ali, e acho muito importante. Agora, depois de formado, acaba que perde um pouco do contato, então estou procurando aí outros vínculos. Hoje eu jogo futebol ali, mas sempre ativo também para não enferrujar, né? Ficar sem parada é complicado, né, professor? Não pode parar. Não pode parar. Não pode parar. Peguei algumas dúvidas da galera lá também em relação à dermatologia, puxando um pouquinho de volta para um conteúdo um pouco mais técnico aqui. Pessoal com dúvida aí em relação a banho. Aqui no Brasil a gente tem a média de 2 banhos por dia. Vai lá para a França, eles tomam um banho uma vez por semana, uma vez a cada 3 dias. Usa sabão, não usa bucha, não usa, frio ou quente. O que o senhor indica aí em relação a banho, professor? Esse é um discurso meu famoso, né? Porque eu falo que banho quente é igual refrigerante, só é gostoso, faz mal. Então, o ideal, o banho tem que durar 1 minuto e meio, e que causa espécie. É só a ducha, só a chuveirada para tirar o suor. Mais do que isso, não há necessidade num país quente como o nosso. Então, e sabão, usar sabão só nas partes oleosas, que em áreas em que há necessidade. Nos pés, na genitália, nas axilas, etc. Na maior parte do corpo, pernas, barriga, não se deveria usar sabonete, porque o sabonete tira a gordura. Ainda mais pessoas que têm pele seca, resseca mais ainda a pele. Igual o banho quente, resseca, tira a gordura natural da pele. Tem algum sabonete específico? O melhor sabonete que pode usar é o pouco. Usar pouco sabonete. Então, esse sabonete comum, ele é suficiente. E bucha? O pessoal usa muita bucha. Indicado ou contraindicado? A vantagem da bucha é que ela faz uma esfoliação. Então, ela tira a pele morta, né? Porque nós trocamos de pele todo mês. E aí, só para não dar fora disso, a bucha tem algumas áreas que deveria ser usada, nos pés e tal. Fora disso, evitar, de acordo com o tipo de pele da pessoa. Mas o banho quente deve ser abolido. Não deveria tomar banho quente. E shampoo está liberado? Shampoo é para área pilosa, para
Então, aí vai usar o shampoo de acordo com o tipo de cabelo, de couro cabeludo. Tem vários tipos de shampoo. Num dos meus livros, né, de fórmula, que é a Dermatologia Farmacêutica, nós temos lá 158 tipos de shampoo. Tem até shampoo em pó, para aquela pessoa acamada que não pode tomar banho. Então, polvilha no couro cabeludo, escova e lava a seco. Um exemplo. Tem vários tipos de shampoo. A maioria dos shampoos é para pele oleosa, para quem tem caspa. Caspa não pega, caspa não é contagioso. Caspa é o grau zero da dermatite seborreica. Caspa, então, é porque a pessoa tem uma escamação, não é contagioso. E aí lavar com o shampoo próprio. De preferência, no tanque ou na pia, fora da água quente. A água quente estimula a produção de óleo. Então vamos lá, vamos ver se eu entendi. Banho tem que ser de no máximo 1 minuto e meio, com água gelada, usando pouco sabão e bucha só se necessário ali, e o sabão também nas áreas oleosas, pé, genitais e axilas. Resumindo... O banho, a água mais fria possível, não precisa ser gelada, porque é só doido que toma banho gelado no frio, né? Mas o mais rápido possível, até porque banho frio ninguém demora. Então, já ajuda, né? Tem que ser um minuto o problema é esse, ajuda, né? no tempo do frio, você entra no chuveiro e a água quente é confortável, é gostoso, aí não dá vontade de sair. Então, por isso tem que ter essa disciplina. Então, é o mais frio possível, o mais rápido possível e com menos sabão possível, na medida possível. Esse 1 minuto e meio é um parâmetro, né? Porque tem gente que vai para dentro do box, fica lá tudo, gastando energia, gastando água, gastando pele. Caso, então, a pessoa faça tudo ao contrário, use muito sabão em todas as regiões do corpo, toma um banho ali de 20 minutos com água super quente, quais podem ser os riscos ali, as consequências para a pele? Vai ressecar a pele dele, vai coçar, vai dar alergia, entendeu? Vai dar eczema, então vai gastar depois dinheiro com hidratante, que hidratante, a gente fala isso, ele não hidrata, porque o que hidrata é água, esses hidratantes são engordurantes, eles são emolientes, são produtos que vão botar uma gordura, um óleo, que foi burramente roubado durante o banho errado. Né? Então é um paradoxo. Então é por isso que tem que fazer. Aí depois economiza mais um. E qual o hidratante bom? Boa pergunta para o pessoal leigo. Hidratante bom é aquele que a pessoa pode comprar. Aí entra também naquela questão do custo-benefício? Custo-benefício. Então, vai leite de aveia e tal, tem todos os tipos. Então, você vai nesses dermatologistas mais chiques, eles passam os hidratantes caríssimos. Nenhum problema, se a pessoa pode comprar. Mas para a pessoa de pouco poder aquisitivo, um hidratante dessa parte aí popular, dessas farmácias populares, resolve o problema. Desde que tenha cumprido isso que foi dito. Com certeza. A gente estava comentando aqui um pouquinho do jeito do senhor dar aula ali, fazendo algumas piadas. Eu comentei muito que o senhor lembra muito meu avô também. Vocês são de uma geração diferente, com um politicamente correto ali que eu acho que não tinha, né? Hoje um pouco o pessoal ali batendo um pouco nessa tecla. Às vezes meu avô também fica brincando que não pode falar nada e tá muito difícil. Acho que tá mudando um pouco agora, né? Acho também que é muito cíclico, né? Tem essa questão que às vezes vem um ciclo aí de uma cultura que problematiza um pouco mais as coisas, e agora parece que está vindo uma cultura que problematiza quem problematiza. Então, acho que talvez estamos chegando num novo equilíbrio aí. Como é que o senhor vê isso? É muito diferente esse pensamento de como é que era antes? Como é que o senhor vê isso? A minha geração, eu fui criado aqui do São Roque, aqui na igreja de São Roque, naquela região ali onde hoje é o Mergulhão. Fui criado praticando dentro do esporte clube e daquela região nossa. E naquela época não tinha bullying e podia tudo. Podia chamar o gordo de gordo, o careca de careca e tal, não tinha nenhum problema. Então nós aprendemos a ser politicamente hoje incorreto. E a gente perdia o amigo, mas não perdia a piada. Né? E eu carreguei um pouco disso, até para dentro da sala de aula, porque é uma arte você tentar ministrar uma aula de 40, no caso 50 ou mais minutos, para
50, 60, 70, no caso da medicina da Federal, 100 alunos, né, todos com notebook, com celular. A turma que senta atrás, lá na cozinha, está todo mundo vendo o celular de outras coisas, menos o que a gente está falando. Por isso que eu circulo na aula e tento contar uns casos, que é fazer o que eu chamo de storytelling, contador de histórias. Aí eu conto esses casos para motivar. Porque, em tese, hoje vocês não precisam mais do material, né? Porque a gente já tem os livros. Eu, no meu caso, eu sempre cedi os livros, todo o material didático. E mesmo hoje nas faculdades particulares, ai de você como professor, se não der todo o material para esse pessoal, mesmo que eles não usem e eles querem ter tudo, depois não leem. Tanto que quando eu começo a aula, por ter dado já o material antecipadamente, ironicamente eu já falo assim, alguma dúvida? Porque agora vamos discutir, porque você já deve ter lido tudo, pelo menos 3 vezes, e não leram. Aí você tem que repassar isso. Mas a gente conta os casos. Não, e pode ter certeza que isso foi muito importante para todos ali, porque é uma forma de memorização, né? Você fazer a memória é muito relacionada às associações que a gente faz, né? Então, quanto mais associações fortes a gente tem, muito mais fácil de decorar ali e guardar os conteúdos que o senhor passava. Isso aí com certeza foi muito importante. E também concordo com o senhor que a cultura mudou muito, essa parte do bullying aí. Não tinha, e hoje está tudo cheio, todo mundo cheio de direitos e nem todo mundo querendo cumprir com as obrigações, muito mimimi e tal. Então não vamos entrar nesse lado político. Com certeza. Que não cabe aqui, não é certeza. o fórum para isso, mas fica complicado. Tá, as coisas. Mas acho que, igual eu falei para o senhor, acho que está havendo uma contracultura aí, acredito que equilibrando as coisas. Abraão, esticar 5 minutinhos que a gente começou um pouquinho, tranquilo? O próximo é às 3, eu acho, né? Na verdade, eu tenho 5 minutinhos para ver. Dá, tá. Tranquilo. É isso que você falou, vamos usar uma expressão árabe, Inshallah, Oxalá, Inshallah, Deus permita que nós melhoremos. Isso aí. Mas se quiser terminar, vamos fechar. A gente podia ficar o dia todo com o senhor aqui, mas nosso tempo tá um pouquinho curto. Só acabar na questão dos carros, professor. Lembro que o senhor gostava muito de carro, já chegou, acho que era um Fusca com a cor diferente, ou posso estar enganado? Não. O carro eu falo que carro é condução, né? Então, aí eu tenho alguns carros, eu compro e caso com eles. Então não posso estender mais não, que tem umas piadas sobre os carros aí que vocês gostam, mas aí tem que ser em off. Qual os carros que o senhor tem lá que o senhor gosta mais? Eu tenho um Smart, que é amarelinho, que é icônico. Os outros são carros normais, não tem assim, apego nenhum, não. Entendi. A gente morre e fica tudo talvez tivesse sido esse Smart, então, que o senhor for lá, cara. Exatamente, O pessoal acha interessante porque por eu ser maior, grandão, saindo de um carro pequenininho, fica engraçado. Acho que é isso, professor. Só para matar aí, hoje os médicos aí formando, a graduação é um pouco diferente da sua época. Como é que você vê o recém-formado hoje aí e o recém-formado da sua época? Tem alguma diferença ou... Totalmente diferente. É outro momento, né? Tem muita informação, vocês têm a ciência, as informações cresceram demais. No meu tempo não tinha xerox, não tinha, né? Os livros eram mais raros, eram mais difíceis, as projeções eram diferentes. Hoje está tudo muito mais diferente. Vocês têm o privilégio de ter muito mais informação do que nós. Eu gostaria de estar começando hoje, né? De estar com essa condição que vocês têm de toda essa gama de informação. Mas o tempo, cada um no seu tempo. A gente tem um excesso de informação, mas muitas vezes é difícil filtrar também, né? Então também tem que ter decodificar, tem que saber selecionar, até por causa do tempo, né? Por exemplo, a geração de vocês, a maioria de vocês não lê mais livro físico. O senhor tem razão. Eu tenho, por exemplo, uma biblioteca com mais de 2.000 livros físicos. Eu tento lê-los. Eu estou conseguindo ler um livro por mês, físico. Então, fora
toda essa parte. Ainda tem essa praga desse negócio de celular que toma da gente um tempo enorme. Acredito assim que a gente vai se adaptando, e hoje tem os audiolivros também, então muitas vezes a gente coloca alguém para narrar, às vezes estou no carro ali, estou ouvindo alguma coisa, às vezes estou viajando uma viagem de avião longa, estou ouvindo alguma coisa no... E os podcasts, né? que trazem informação de um jeito diferente, né? Então hoje eu acredito que a gente conseguiu trazer muita informação aqui, que às vezes está nos livros, mas o pessoal leigo às vezes não tem acesso ou não conhece os livros, mas hoje pode, de uma forma diferente, também acessar esse conteúdo. Então a gente vai adaptando, né? Estamos sempre às ordens. Conhecimento é para ser divulgado, para ser compartilhado. Isso aí. Professor, foi um prazer ter o senhor aqui. Até esqueci de comentar no começo que para a pessoa jurídica, né, da empresa aqui é muito bom trazer um conhecimento e mostrar como que a gente, pelas consultas online, pela telemedicina, a gente pode ajudar sim uma população que está um pouco mais afastada, com difícil acesso aí ao atendimento médico. E também do lado da minha pessoa física, eu como fui aluno do senhor, foi um prazer ter o senhor aqui. E eu até penso muito nisso, cara, que quando eu ter meus netos, meus sobrinhos, meus filhos, eu gostaria muito de contar as histórias e ter ali uma mídia, nem que for curta, igual a gente fez aqui de 1 hora, para mostrar como é que as coisas foram. Então, assim, eu tenho muito vídeo com meus avós, muito vídeo com meus pais, e são momentos assim, que eu acho que eu vou poder transmitir para eles uma facilidade que a gente tem do nosso tempo, que é um pouco... o senhor está vivendo isso também, mas talvez na idade que o senhor tinha a minha idade, né? Na época que o senhor tinha a minha idade, não tinha essa facilidade, e quando estiver lá na frente, pode ter certeza que eu vou mostrar esse vídeo aqui e falar, pô, consegui gravar uma entrevista com o Gamonal, um podcast, e foi um dos melhores professores que eu tive, foi muito bom, e mostrar para eles em áudio e vídeo um pouquinho do que a gente passou aqui, um pouquinho do que foi a graduação, e também foi um prazer ter o senhor aqui. Espero que dê tudo certo na vida do senhor, a aposentadoria aí, que o senhor cuida da melhor maneira possível, e tamo aí. E conto com vocês para cuidar de mim. Show de bola. Obrigadão. Até a próxima.